Olá, tô aqui em mais um vídeo trazendo para vocês mais uma experiência minha que deu muito certo em sala de aula, nesse modelo, né? Sala de aula virtual, online, e que eu queria dividir com vocês. Eu intitulei esse projeto de Aula Fora da Aula, que é exatamente fazer com que os alunos fiquem um pouco menos conectados, né, com a tela, com o computador, e que saiam às vezes do seu ambiente de estudo, que muitas vezes é o seu quarto também. Então, quando uma conversa com uma coordenadora minha, ela falou isso, que os alunos nas reuniões estavam relatando que a vida deles tinha se restringido exclusivamente a estar no quarto, do quarto para o computador, que fica ali no mesmo ambiente, e que ela não sabia como ajudá-los, né, a fazer com que as coisas fossem um pouco diferentes. Bom, dessa conversa eu pensei, por que não colocar o meu aluno para ter alguma prática fora desse espaço e que não perdesse essa possibilidade de ser ainda assim uma aula. E aí eu pensei no projeto Aula Fora da Aula, né? E juntei também com a professora de Sociologia para que a gente fizesse esse projeto junto e desse um tempo maior para os nossos alunos. Então descobrimos nós que os nossos conteúdos havia, né, nos nossos conteúdos a possibilidade de uma harmonização. Eu ia falar de uma perspectiva existencialista da Simone Beauvoir e ela ia falar sobre violência simbólica. Então o que nós pedimos para o nosso aluno? Montamos um documento único que nós entregamos a eles no início da semana, em que a gente indicava ali que aquela ia ser uma aula diferente, uma aula fora da aula, e que essa aula eles iam ter que responder não anotando, mas percebendo, né? O que seria de fato até um experimento social, né? Eles tinham que observar alguns aspectos. Então a gente colocou 3 ou 4 questões para que eles analisassem. A reação das pessoas à volta deles ali com relação às mortes e os infectados por Covid. A gente pediu para eles observarem também como as relações, a divisão das tarefas, melhor dizendo, né, dentro de casa estava acontecendo. Se alguns estavam mais sobrecarregados do que outros, mas era só para observar, a gente não especificou nada. A ideia era só observar. E numa segunda aula, a gente já fez um trabalho dividido. Também um trabalho de reflexão, mas ela focou na questão dessa observação com relação ao comportamento das pessoas sobre as mortes e os infectados, e eu foquei no pegando, né, analisando aí a violência simbólica, e eu parti para a perspectiva do comportamento, da divisão das tarefas, desses membros mais sobrecarregados, se já eram os que estavam, e na sequência coloquei um textinho de apoio apresentando ali a perspectiva da Simone com relação à ideia de que a mulher ela vai ao longo da história estando sobrecarregada de certas funções, e que isso historicamente vinha sendo construído. Da mesma forma, minha colega de Sociologia fez a mesma coisa. Mas a gente também trabalhou depois desse mesmo experimento numa turma de segundo ano, em que eu trabalhando ética e ela trabalhando política, nós pedimos para que eles observassem os noticiários e que percebessem, fizessem, né, uma análise muito específica sobre leis, projetos de leis, decretos, e o quanto isso tinha ali uma perspectiva ética, associando, obviamente, a uma ética específica para ficar bem amarradinho. Então, vejam se há aí uma conexão com a ética do Aristóteles e com a ética kantiana, né? Eu fechei, mas também sem muitos detalhes, porque a ideia era que eles não se preocupassem em anotar nada, mas só de observar, de analisar a realidade à sua volta. Eu particularmente penso que essa é uma prática que dá para fazer com outras disciplinas, né? Se a gente pegar uma perspectiva de geografia para falar de ambientes, para falar do externo, talvez dê para fazer alguma coisa nesse sentido. Penso que não só a geografia, mas a história também. Enfim, a ideia é fazer com que o nosso aluno consiga conectar conteúdos da sala de aula, conteúdos acadêmicos, né, das teorias que a gente trabalha, levar então para um contato com o mundo real, né, percebendo aí a possibilidade de conexão e principalmente de aprendizado. A proposta que deu muito certo, os alunos ficaram também um pouco impactados com a ideia, porque não estão acostumados, mas no final das contas eles acharam bem interessante a ideia de fazerem experimentos na própria vida.
Então é isso. Essa foi a minha dica de hoje. Espero ter ajudado a vocês.